Ô, pai. Eita, rapaz. Eita, trem bom. Beijar é bom. O Lolo tá animado. Beijaço. Beijaço. Quem tá fazendo aniversário hoje é Herbert Viana, cantor. Lulu Santos, meu amigo, um beijo. Dr. José Todescan, meu dentista. Queria te agradecer muito. Obrigado, imenso, obrigado você. Viu? Um prazer estar aqui. Parabéns pela família, parabéns. A gente vai estar na maior torcida lá e cá. Isso Tá? aí. Pra Perfeito, poder muito te obrigado. ver aí Na cada verdade, dia te mais. ver. Parabéns mesmo, viu, por tudo. Uma honra. Tá bom? E aí, amei Jodá, obrigada. Obrigado. Obrigada, Sempre. Tati, tá? Tamo junto. Diz que a vida não melhora quando os outros mandam. A vida melhora quando você decide o que não aceita mais. Ou aquilo que você quer fazer de verdade, né? Como ele aqui. Canetado. Tá bom? Mas Você foi apresentado por Sempre Lar. Tem tudo com preço baixo em Barreiras e Luiz Eduardo. E Óticas Diniz. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Olá, bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. Mais uma semana começando e seu Bahia Meio-Dia desta segunda-feira já está no ar, com muitas informações para você, conferindo o trânsito na BR-235 em Barreiras. Imagem travou um pouquinho agora, mas a gente gira para outro ângulo da cidade. Agora ali o centro ao fundo, tempo firme também em Barreiras, nuvens bem formadas, céu azulzão mostrando que o tempo vai ser, claro, de calorão em Barreiras, 11 horas e 48 minutos. Olha, a gente começa com essa informação, armas e munições foram encontradas abandonadas perto de um bar em Serra Dourada. Gabriel Pires é quem está acompanhando esse caso, uma situação que claramente mexe ali com a sensação de segurança da população, porque drogas, ou melhor, armas e munições espalhadas num local, a população se sente menos segura, né, Gabriel? É com você, bom dia. Pois é, viu, Bia? Esse material, de acordo com as equipes da Polícia Militar, seriam utilizados para caça de animais aqui no Oeste Baiano. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Foram apreendidas armas, munições, equipamentos utilizados para caça no município de Serra Dourada. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes desta operação realizada pela Cipa Lençóis, que é a Polícia Ambiental aqui do estado. É com você. Ação importante, muito obrigada, Gabriel, e até já com os detalhes. E olha, uma tragédia na BR-235, uma colisão entre moto e bicicleta deixou 2 pessoas mortas em Uauá, no norte do estado. Luiz Gustavo Ribeiro é quem chega com algumas informações pra gente. É com você, Luiz, que tragédia. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, mais um acidente grave aqui na região norte do estado, dessa vez na BR-235, no trecho do município de Uauá. 2 pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida. Essas 2 vítimas são um idoso de 65 anos e um jovem de apenas 27 anos. O acidente foi uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta que estavam no acostamento da rodovia desse acidente que aconteceu ontem. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes sobre esse caso aqui no Bahia Meio-Dia. Uma tristeza, né, Luiz? Até já com mais informações. E tem interdição em um ponto da obra da Travessia Urbana, em Juazeiro. Dessa vez foi ali próximo ao Pontilhão, próximo aos Correios. Thiago Santos está no local e acompanha essa mudança para saber se está gerando transtorno ou não para a população. É com você, Thiago.
Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem nos acompanha. A interdição foi justamente nesse pontilhão, que era o principal acesso para a região central da cidade, Bia, e sim, tem causado transtornos à população, isso porque aqui na Avenida Raul Alves o movimento ficou ainda mais intenso. Desde o início da manhã, nesses horários de pico, a população tem enfrentado engarrafamento, congestionamento nesse ponto aqui da região central de Juazeiro. Já eu volto falando um pouquinho mais sobre isso e sobre essa nova interdição por conta da obra da travessia urbana aqui da cidade. Volto com você, Bia. É isso aí, Tiago, uma obra complexa, né, que deve durar aí mais alguns meses na cidade. E ainda hoje, aqui no Bahia Meio Dia, você confere, olha, Serra do Tombador, em Jacobina, deve passar por mudanças para aumentar a segurança. E com o fim da safra da soja, o movimento de caminhões aumentou significativamente também nas estradas da região oeste. Então tem essas mudanças importantes aí nas rodovias da região norte e também da região oeste. E isso aí na região oeste, olha, junto com esse fluxo intenso de veículos pesados, cresce também o número de acidentes. Só no mês de abril foram registradas 11 ocorrências envolvendo caminhões, incluindo casos com mortes. A gente tem mostrado aqui, claro, no Bahia Meio Dia, a quantidade de acidentes e vamos atualizar esse assunto já já. A Feira de Negócios Bahia Farm Show só acontece em junho, mas já começa a movimentar a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Hotéis e pousadas da região já estão praticamente lotadas devido à alta demanda gerada pelo evento, que deve reunir mais de 500 expositores nacionais e internacionais, além de atrair mais de 160 mil visitantes. E ainda hoje a gente te mostra como foi o Moto Paulo Afonso 2026, que reuniu música, motoclubes e ações sociais em 2 dias de programação no balneário Abelardo Vanderlei. Esses são alguns dos assuntos que você confere a partir de agora no seu Bahia Meio Dia, que já está no ar. Armas e materiais de caça foram encontrados próximos a um bar em Serra Dourada. A polícia fazia ronda no local quando encontrou uma espingarda, uma pistola, além de outras armas e munições abandonadas ali, perto de um estabelecimento comercial, um bar. Gabriel Pires chega agora com mais detalhes dessa apreensão, uma ação importante aí na região. Gabriel, explica pra gente. Bom dia. Tocada pelas equipes da Polícia Ambiental aqui do estado, viu, Bia? Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Temos até imagens desses equipamentos que foram apreendidos no município de Serra Dourada pelas equipes da CIPA Lençóis. É possível ver carabinas, pistolas, espingardas, munições do tipo chumbinho, lanternas táticas, cordas, rede de espera, equipamentos aí que seriam utilizados para a caça de animais aqui no oeste baiano. Essa apreensão, Bia, aconteceu no município de Serra Dourada. Foi no sábado, por volta das 17h30. As equipes da CIPA Lençóis faziam aí rondas ostensivas pela zona rural do município de Serra Dourada, quando visualizou um bar com várias pessoas ali concentradas. Diante da situação, as equipes da polícia realizaram a abordagem às pessoas no estabelecimento e também realizaram buscas nas imediações. Após a abordagem, a equipe da polícia realizou uma varredura ao perímetro do bar e encontrou um material aparentemente abandonado. Em razão da grande quantidade de pessoas que estavam ali, não foi possível identificar ou responsabilizar alguém pelo material apreendido. E também não foi possível fazer a condução para a delegacia responsável por analisar esse caso. Todo o material encontrado foi recolhido, apresentado às autoridades competentes na Delegacia Territorial de Serra Dourada. Durante esta ação, tocada pela CIPA Lençóis, foram apreendidas aí carabina, espingarda, pistola, munições do tipo chumbinho, lanternas táticas, cordas e linhas que, segundo as equipes da CIPA Lençóis, seriam utilizadas aí para a caça de animais aqui no oeste baiano, mais precisamente no município de Serra Dourada. A partir desta ação, esse material foi retirado e apresentado na Delegacia Territorial lá do município. Bia, eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. Uma ação muito importante aí, que continuem
essas ações sendo realizadas na região. Olha, minha gente, um jovem de 21 anos foi morto a tiros dentro de um bar na zona rural de Sítio do Mato, uma comunidade conhecida como Gameleira, no oeste do estado. Valdeni Ferreira da Silva foi morto na frente de várias pessoas. Segundo testemunhas, o crime foi motivado porque a vítima, conhecida como Val, estaria causando tumulto entre os frequentadores do estabelecimento. Obviamente, a gente reforça aqui que não há motivo nenhum e nenhuma justificativa para se tirar a vida de outra pessoa. A família de Val informou que ele foi ao bar a convite de um amigo. A polícia investiga o caso e o corpo de Val foi enterrado no domingo no cemitério da Tataíra. A gente sempre traz as motivações do crime porque é assim que a polícia conduz os casos, né? Tenta entender o que motivou uma pessoa a tirar a vida da outra, mas a gente bem sabe que não há justificativas para um crime como esse, para nenhum crime. Agora a gente fala de tragédia na BR-235. Infelizmente, uma colisão entre moto e bicicleta deixou 2 pessoas mortas em Uauá, norte do estado. Luiz Gustavo Ribeiro está acompanhando desde cedo esse caso e atualiza agora tudo para a gente, né, Luiz? Passando aí as informações para trazer tudo com muita segurança para nós. É com você, meu querido. Oi, Bia. Pois é, esse grave acidente aconteceu na noite de ontem na BR-235, no trecho que fica em Uauá, no sentido que leva ao distrito de Bendegó, na zona rural do município. Segundo informações da Polícia Militar, esse acidente foi uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta. Infelizmente, esse acidente deixou 2 pessoas mortas e uma outra pessoa ferida. A polícia informou que as vítimas fatais foram identificadas como Estevão Gonçalves da Silva, de 65 anos de idade. O Estevão era o ciclista que estava nesta rodovia no momento do acidente e a outra vítima fatal foi identificada como João Paulo Loyola da Silva, de 27 anos de idade, que conduzia a motocicleta. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência, informou que chegou no local por volta das 6 da tarde e quando chegou neste local, o SAMU já havia constatado a morte do ciclista, desse idoso de 65 anos de idade. Já o condutor da motocicleta e um passageiro que estava na garupa, eles foram socorridos para o Hospital Municipal de Uauá, mas infelizmente o João Paulo, que tinha 27 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para atender essa ocorrência. A PRF informou que foi até o local para realizar os procedimentos legais na rodovia. Já os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML da cidade de Juazeiro. Os corpos das vítimas, tanto do idoso quanto desse jovem de 27 anos de idade, foram liberados para os familiares na manhã de hoje. Esse caso, a partir de agora, segue sendo investigado pela Polícia Civil. A polícia informou que o acidente foi registrado na Delegacia Territorial de Uauá. A delegacia já começou a investigar esse caso, incluindo, já expediu as guias para começar a apurar as circunstâncias dessa colisão. A polícia agora trabalha para identificar como esse acidente aconteceu, já que foi um acidente que aconteceu pela parte da noite. A Polícia Militar informou que os relatos que eles conseguiram do local, a motocicleta acabou atingindo essa bicicleta que estava no acostamento da BR-235, mas agora cabe à Polícia Civil apurar realmente a circunstância, o que é que pode ter motivado para que essa colisão tenha acontecido, já que a bicicleta estava no acostamento e, infelizmente, esse idoso de 65 anos, identificado como Estevão, morreu ainda no local do acidente. Como eu falei, outras 2 pessoas estavam na motocicleta. Uma delas era o João Paulo, de 27 anos de idade, que não resistiu aos ferimentos, chegou a ser socorrido, foi encaminhado até o Hospital Municipal de Uauá, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Já o passageiro que estava na garupa também foi socorrido e encaminhado até o hospital. Então, mais um caso muito triste aqui na nossa região, Bia. Infelizmente, deixou 2 pessoas mortas e uma pessoa ferida. Volto contigo no estúdio. Ô Luiz, muito obrigada pelas informações. A gente acompanha imagens desse grave acidente na BR-235, região de Uauá. Ali em uma das imagens a gente viu o jovem, né, com a moto, aparentemente comprando a moto, uma conquista. Vou pedir novamente ao nosso diretor de imagens, Gilmar Pereira, aí na sua tela agora a imagem.
a felicidade, né, de comprar um veículo que a gente sabe é tão caro no nosso país, a gente rala muito para conquistar esses bens materiais. Infelizmente, a vida foi interrompida nesse acidente. Acaba sendo também um alerta para todos nós que vamos circular aí pelas rodovias do nosso estado. Muito cuidado sempre, nossos sentimentos para essas famílias enlutadas. A seguir, mais um afogamento registrado na região oeste, dessa vez no Rio São Francisco, em Barra. A gente vai falar sobre esse assunto e outras informações também para você já, depois do intervalo. Agora são 12h01. No dia 9 de maio, na Batista do Brasil Church, em Barreiras, vai acontecer a Imersão Exer 2026. E quem vai estar conosco? Camila Barros, Eduardo Gonçalves e muitas mulheres com sede e fome da presença do Senhor. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu, agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. A espera acabou! De 13 a 17 de maio, a tradição volta em grande estilo. O palco vai tremer com grandes atrações. Leonardo, Pablo, Geraldo Azevedo, Calcinha Preta e muito mais. Emoção do início ao fim. E tem mais, leilões de gado de leite e corte, parque infantil e o melhor da nossa gastronomia. Programação completa para toda a família. Expo Guanambi, o reencontro com a nossa história. Atenção Barreiras, Luiz Eduardo e toda a região. Começou a maior festa de preços do ano. É o aniversário Casa Campo. São 86 anos de história e, para comemorar, são 86 ofertas imperdíveis. Pisos a partir de R$ 24,90 em 10 vezes. Tintas a partir de R$ 88,90 em 10 vezes. Bacia com caixa acoplada, R$ 419 em 10 vezes. É para construir, reformar e economizar agora. Vem pra festa da casa. Casa Campos, 86 anos. Atenção Barreiras! Não compre nada agora! A Outlet 2025 está chegando! Inauguração nesta quinta a partir das 9 da manhã, na Rua Custódia Rocha de Carvalho, em frente ao Banco Itaú. Os primeiros 100 clientes que comprarem a segunda peça sai de graça. As veias abertas da América. Quarta, o Timão vai não só até a Colômbia, mas vai correr até onde der para seguir 100% na Libertadores. Santa Fé e Corinthians, depois de 3 graças. Volta com o seu Bahia Meio-Dia, 12h03, com essa imagem linda de Correntina na região oeste. Tempo firme por lá também, 29 graus, está parcialmente ensolarado, sensação térmica de 30 graus. Não vai chover em Correntina, tempo deve seguir firme por aí. E o rio ali, olha, nos alegrando nesse horário, 12h03. Infelizmente, o corpo de um homem que desapareceu no Rio São Francisco, em Barra, no oeste do estado, foi encontrado hoje pela manhã. Ele pescava no local quando desapareceu perto da ponte que liga Barra a Xique-Xique, um dos pontos mais profundos do rio. Gabriel Pires é quem está acompanhando esse caso e atualiza agora para a gente. Nós que já registramos, né, Gabriel, ao longo do ano, vários afogamentos, tanto na região oeste quanto na região norte, e agora mais esse caso. Boa tarde. Foram 24 horas de angústia e de buscas pelo Edson, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Ele foi encontrado hoje por volta das 9 horas da manhã, já sem vida, às margens do Rio São Francisco, lá no município de Barra. O Edson, ele desapareceu ontem por volta das 9 horas da manhã, embaixo da ponte que liga Barra ao município de Xique-Xique. Segundo a família, eles conversaram comigo durante esta manhã, o Edson, ele estava pescando no sábado e no domingo com um companheiro. Quando a pescaria terminou, os dois, eles tentavam colocar o barco que fazia o auxílio a essa pescaria em uma caminhonete, só que o barco se desprendeu e voltou para o rio. Neste instante, o Edson Alencar de Souza, de 54 anos, tentou voltar para o rio para pegar o barco e colocá-lo de novo junto à caminhonete. Neste instante, ele se afogou
e não foi mais visto, submergiu aí nas águas do Velho Chico. Isso aconteceu ontem por volta das 9 horas e desde este momento a família, pescadores e amigos passaram então a fazer buscas pelo Edson. Ele que foi encontrado hoje pela manhã, já sem vida, por volta das 9 horas da manhã. O corpo dele foi encontrado por um pescador. O corpo estava descendo as águas do Rio São Francisco quando esse pescador pegou o corpo, retirou das águas e colocou às margens do rio. Ele então acionou as autoridades, como Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnica, que foram até o local fazer o levantamento cadavérico. O corpo foi levado para o DPT de Barra, que fez o exame de necrópsia para que a família possa fazer o velório e o sepultamento. O velório vai acontecer lá em Barra. O Edson Alencar de Souza, de 54 anos, deixa 4 filhos, uma família aí enlutada. Bia, eu pesquisei há poucos instantes no site do Serviço Geológico Brasileiro o nível do Rio São Francisco lá no município de Barra. A cota de inundação é de 6,10 metros. Neste momento está em 2,77 metros, mas embaixo da ponte sobre o Rio São Francisco, alguns locais têm muitos buracos e pode ser aí um ponto com a profundidade maior ainda. Bia, é contigo. Muito obrigada, Gabriel, pelos detalhes. A gente também acompanha aqui imagens do local exato onde o corpo foi encontrado, a ponte que liga Barra Xique-Xique também ali ao fundo. É sempre lamentável quando a gente traz essas notícias aqui. Uma pessoa que foi ao rio pescar, como fazia todos os dias, como era frequente, e de repente é pego com alguma surpresa. Infelizmente, essa família agora lida ali com essa dor e os nossos sentimentos aqui sinceros e sempre muita atenção. Nós que somos ribeirinhos, que nascemos na beira do rio, muitas vezes a gente se sente tão confiante em acessar pontos mais profundos do rio que simplesmente vamos, né? Então é sempre muito bom, por mais que a gente tenha experiência com o rio, redobrar sempre os cuidados, também ouvir o nosso corpo, aquele dia que a gente está menos disposto, que a nossa atenção está mais fugitiva, digamos assim. Nossos sentimentos para essa família. E a Serra do Tombador é um dos trechos mais temidos por quem passa pela BR-324 em Jacobina. O trecho conta com curvas fechadas que exigem atenção redobrada dos condutores. E aí intervenções estão sendo feitas nesse local e prometem trazer mais segurança e fluidez ao trânsito. Confira. Para quem vive sobre rodas, a Serra do Tombador é um desafio que não permite erros. Seja na subida, onde o motor é exigido ao máximo, ou na descida, onde o freio é indispensável. Para quem transita neste trecho da BR-324, o perigo é constante. Na serra, a serra é perigosa, né? A serra tanto faz quando está descendo, quando está subindo, tem que ser devagar, que não tem como. Às vezes o caminhão carregado está subindo, ele não vai subir mais que 40 por hora, né? São cerca de 6 quilômetros de serra com muitas curvas acentuadas. Além da geografia difícil, o percurso tem regras rígidas de segurança, com faixa contínua e velocidade controlada. O trecho é fiscalizado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, que foca principalmente no tráfego de veículos longos, como os rodotrens, que têm restrições de horário para circular. A gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Máxima atenção, e nem só para a gente, os outros também, né? Porque tem o menor, tem o imprudente, tem o prudente, entendeu? E muitos não respeitam a sinalização. O projeto da terceira faixa foi idealizado e é executado pela Prefeitura de Jacobina com aprovação do DENIT, que acompanha a execução. As obras foram anunciadas no dia 20 de abril. A nova faixa, que deve seguir o sentido de subida da serra, tem o objetivo de reduzir o conflito entre os veículos pesados e os de passeio. Botando a terceira faixa ali, facilitando para os carros pequenos também, não tem que ficar aguardando no fundo dos caminhões para ultrapassar. Porque não pode ultrapassar, a faixa contínua está em cima lá, então tem que guardar. Botando a terceira faixa, fica facilitando para todo mundo, para a gente e para os carros pequenos também. Essa última curva desce de lá para cá, a curva da galinha chamada, né? Que a curva, acho que é a última curva, acho que os caminhões descem, acho que o freio esquenta. Aí na última curva não dá para fazer, acaba tombando, que essa é mais perigosa, tem mais atenção essa aí, a última curva da galinha, que é chamada. Nossa equipe veio até a Serra do Tombador para acompanhar a obra da terceira faixa. Mas na manhã do dia 30 de abril, nenhum trabalhador foi encontrado no local e os serviços estavam paralisados.
Na rodovia foi possível ver apenas o início da ampliação, com a nova faixa sendo desenhada no espaço do acostamento. A ampliação deste trecho é o desejo de muitos condutores, como é o caso do Eduardo, que dirige ônibus e carro de passeio e conhece bem a realidade da pista. A terceira faixa é muito bem-vinda, né? Já era o que era esperado há muito tempo por nós que trafegamos por aqui, porque era uma via que aparentemente parece ser curta, mas de grande risco, né? Por conta da questão do fluxo de veículos, que é muito grande, né? Veículos de grande porte, por conta da questão das eólicas, veículos de grandes comprimentos. E devido à questão da lentidão, acaba que as pessoas, né, às vezes trafegam um carro pequeno com moto e tentam se arriscar, né, às vezes por conta da questão do tempo ali, da correria do dia a dia, e não respeita a sinalização. Pois é, sobre a ausência de operários na rodovia citada na reportagem, entramos em contato com a Prefeitura de Jacobina, que informou por meio da Secretaria de Infraestrutura que a obra não foi paralisada. Segundo a Secretaria, não havia trabalhador no local porque foi concluída a etapa de aplicação do concreto. Ainda de acordo com a Secretaria, a obra segue em fase de finalização com a implantação da nova sinalização horizontal e vertical. Questionamos quando será iniciada a segunda etapa da obra, mas até o fechamento desta edição do Bahia Meio Dia não houve retorno. E olha, minha gente, um laboratório de drogas foi desarticulado em Cristópolis, no oeste do estado. A polícia apreendeu mais de 150 quilos de entorpecentes. Aline Miranda traz os detalhes dessa ação muito importante de combate ao tráfico de drogas aí na região. É com você, Aline. Boa tarde, Bia, para você, para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Isso mesmo, viu, Bia? Um local que para muitas pessoas seria até difícil de imaginar por se tratar de um povoado da cidade de Cristópolis, um local bem pequeno, vamos dizer assim, e assim, fora das suspeitas de muitas pessoas. Mas a polícia fez esse trabalho organizado, compartilhando informações entre diversos órgãos da Polícia Militar, entre eles a Rondesp Oeste, também a 84ª Companhia Independente da Polícia Militar e também a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Essa ação aconteceu no fim de semana, no sábado, foi quando eles chegaram neste local após denúncias e quando chegaram no local, eles se depararam com suspeitos que, ao perceberem equipes da Polícia Militar no local, eles acabaram fugindo. A polícia fez uma averiguação detalhada no local e encontrou mais de 150 quilos de droga neste local que era utilizado como um laboratório de produtos químicos. No local, a polícia chegou a encontrar cerca de 145 quilos de uma substância parecida com maconha, além de 1 quilo de uma substância semelhante a LSD e também 1 quilo de uma outra substância que até o momento ainda não foi identificada. A polícia informou que no local as pessoas que acabaram fugindo entraram em uma mata. A polícia continuou o cerco, mas ainda não encontrou ninguém. Todos fugiram do local. A polícia segue em busca desses suspeitos. Todo o material que foi apreendido nesse suposto laboratório de produtos químicos foi apresentado na polícia local e segue à disposição da justiça. A polícia segue ainda na busca por esses suspeitos que estavam no local e acabaram fugindo. E a gente segue acompanhando qualquer novidade. Nós traremos aqui no Bahia Meio Dia. Eu volto contigo. Exatamente, Aline, muito obrigada pelas informações, por mais ações integradas das polícias para coibir aí o tráfico de drogas, a expansão desse tráfico no interior do nosso estado. E olha, uma carreta que transportava carga de isopor pegou fogo na BR-430 entre Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana. O veículo estava completamente tomado pelas chamas quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local. O fogo chegou a se espalhar para a vegetação às margens da rodovia, um perigo. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas. A carreta seguia de Vitória da Conquista para Barreiras. E, minha gente, uma criança de 2 anos foi atropelada por um motoboy na noite de ontem, em Irecê. Ela está internada no Hospital Regional da cidade. Luiz Gustavo Ribeiro volta aqui com a gente para atualizar essa situação. Ou melhor, Tiago Santos. Um susto, Tiago, para essa família, mas que bom que a criança não corre risco de morte nesse momento, não é?
Exatamente, Bia. Inclusive, acabei de receber aqui da nossa produção a atualização que essa criança já recebeu alta, viu? Felizmente, né, foi realmente um susto grande. Ela foi levada para o Hospital Regional de Irecê, passou por exames, ficou em observação, mas agora já recebeu alta. De acordo com as informações aí repassadas, né, pelo pai da criança, a nossa equipe de produção, essa família estava reunida na noite de ontem, lá em Irecê, especificamente no bairro Fernandes, para ir para a igreja. Essa cena, inclusive, foi registrada por uma câmera de segurança. É possível ver o momento em que a criança que está de um lado da calçada acaba tentando atravessar para o outro lado da rua, onde, inclusive, tinha outras pessoas ali sentadas na calçada. E é nesse momento aí, né, quando ela tenta passar para o outro lado da rua, que acaba sendo atingida por esse motociclista. Tudo acontece de forma muito rápida, né? Uma forma muito rápida. As imagens não mostram, Bia, mas segundo os familiares dessa criança de 2 anos, o motociclista ele prestou socorro à vítima, prestou socorro, né, à família. A criança de 2 anos e 5 meses foi levada para o Hospital Regional de Irecê, como eu disse, passou por exames, todos os procedimentos e recebeu alta agora há pouco. A família informou para a gente também, Bia, que eles conhecem esse motociclista, conhecem esse motoboy. E aí, inclusive, o pai, né, conseguiu se acertar com esse motociclista e decidiu não registrar um boletim de ocorrência. A família informou, né, que diante dessa situação só pede realmente aí mais atenção por parte dos motociclistas, né? Aparentemente a gente não pode afirmar isso, mas a impressão que dá nas imagens é que de fato ele vem numa velocidade alta para um trecho urbano e aí a criança que também estava ali na calçada e aí tentou atravessar para o outro lado, acabou sendo atingida. Então, felizmente, né, não foi nada grave e a criança precisou ser hospitalizada porque, claro, é um procedimento de praxe, mas já recebeu alta. E a família decidiu não registrar o boletim de ocorrências. Volto com você, Bia. Ô, Tiago, muito obrigada pelas informações. Eu ainda não tinha visto esse vídeo. Quando entrou no ar, eu tomei um susto aqui acompanhando, porque a imagem é muito forte. A velocidade em que esse motoboy passa pela rua é altíssima. E, por sorte, essa criança está bem internada, né? Segue ali os procedimentos hospitalares, mas poderia ser uma tragédia, poderia ser uma fatalidade. Então, fica esse recado para você, trabalhador, precisa trabalhar aí sobre 2 rodas, fazendo entregas. Eu sei que muitas vezes a tensão é grande, são muitos pedidos, são trabalhadores muito pressionados também a fazer o máximo de entregas possível num curto intervalo de tempo, mas a vida é muito mais valiosa, a nossa vida, a do outro. Então, que a gente tenha mais cautela aí durante essas entregas, pelas 2 vias, né? Para conseguir ali salvaguardar a sua vida e também a de pessoas que estão circulando nas áreas. Ainda bem que tudo foi resolvido com tranquilidade, mas fica esse alerta gigantesco para todos nós. Camila Oliveira chega agora com a previsão do tempo para as cidades da região norte e também da região oeste. Oi, Bia, boa semana para você também, boa tarde para todo mundo. Tô chegando com destaques da previsão para o oeste, tempo firme e já ficando mais seco. Para o norte da Bahia, céu parcialmente nublado. Chuva mesmo, a gente tem possibilidade no litoral, especialmente no extremo sul, e aos poucos a umidade vai se espalhando pelo mapa, porque os ventos estão soprando com mais intensidade, é característica mesmo do outono. Olha só, para Barreiras, mínima de 20, máxima de 32 graus. Para quem está em Morpará, esquenta mais, máxima chegando a 33, sensação térmica que pode chegar a 35. Para quem está em Juazeiro, sol aparecendo entre nuvens, agora já diminui a quantidade de nuvens nessa parte da tarde. 33 graus, ventos passando dos 30 km por hora. E para quem está em Campo Alegre de Lourdes, também a máxima prevista para hoje de 33 graus. Por enquanto é isso, Bia, sem nenhum alerta válido para a região. Eu vou atualizando vocês ao longo da semana. Até mais. É isso aí, Camilinha, até mais. E depois do intervalo, com o fim da safra da soja, o movimento de caminhões aumentou nas estradas da região oeste. Com isso, cresce também o número de acidentes. A gente volta daqui a pouco com esse e outros assuntos importantes para você, 12h20. Maldita!
Saia daqui antes que eu mande os cães cuidarem de você. Nunca houve paz entre a Condessa Vitória e Emília. Eu exijo que você saia de Campo Belo. A senhora planejou tudo direitinho para me matar. Mas o destino lhe pregou a mais cruel, a mais terrível das peças. E o seu filho morreu no meu lugar. E a Lívia não vai ter o desgosto de saber que tem uma bruxa como a avó. Hoje, não há a menor possibilidade de você pisar a mesma terra ou respirar o mesmo ar que eu respiro. Além do tempo. De 13 a 17 de maio em Barreiras. 14ª Vaquejada no Parque Everton Miranda. Os melhores vaqueiros e R$200 mil em prêmios. Dia 14, Gabriel do Acordeão. Dia 15, Tetezinho, Janderson e Stephanie Gabi. Dia 16, Dude do Acordeão no Dado Vaqueiro. E no palco principal, show com Toinho, Denis Baião de 2 e o fenômeno Gleidson Gavião. 14ª Vaquejada no Parque Everton Miranda. Neste Dia das Mães, presenteie com o Boticário. Quinzena das Mães Atacado Peixoto. Ofertas dignas de sua rainha. Aproveite. Biscoito Mabel, R$ 5,99. Creme de leite Piracanjuba, R$ 2,49. Leite condensado Piracanjuba, só R$ 5,59. E tem muito mais na Quinzena das Mães Atacado Peixoto. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Agora são 12h22, de volta com o seu Bahia Meio-Dia nesta segunda-feira, começo de semana, muitas informações para você. Imagem linda de Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, santuário ali ao fundo. Tempo firme também, Bom Jesus da Lapa, 32 graus, predominantemente ensolarado, sensação térmica de 32, sem chuva, tempo firme também em Bom Jesus da Lapa. Olha, minha gente, mais um pontilhão foi interditado para avanço das obras da travessia urbana de Juazeiro. Dessa vez foi o pontilhão ali próximo aos Correios. A interdição é necessária, temporária também, vai até o dia 12 de maio. Tiago Santos está acompanhando de perto esse movimento no local e chega agora para explicar para a gente se essa mudança está gerando algum transtorno. Tiago, a gente sabe é necessária, né, devido à complexidade dessa obra, mas também precisamos mostrar aos telespectadores se está gerando dificuldade. É com você, meu querido, boa tarde novamente. Boa tarde, Bia. Pois é, só para explicar direitinho, Bia, a gente está nesse momento aqui na Avenida Raul Alves. Essa avenida, Antônio Amorim vai mostrar aqui para a gente, ela é a avenida usada principalmente para quem sai de Petrolina e que vem aqui para Juazeiro. Lá atrás está justamente, né, a rampa de descida da Ponte Presidente Dutra e a gente percebe essa grande movimentação, né, de caminhões, veículos pesados, justamente porque é por aqui que está sendo esse fluxo, né, de carros. E aí o que é que acontecia? Os veículos pequenos, não os caminhões, os veículos pequenos que saem de Petrolina e que querem ir para a região central de Juazeiro, pegavam justamente esse pontilhão que existia aqui. A interdição foi justamente nesse trecho. Esse pontilhão, ele dá acesso dessa avenida Raul Alves, onde a gente está nesse exato momento, para outra avenida que fica do outro lado, que é a Avenida Santos Dumont. Essa interdição aconteceu no sábado, porém hoje é o primeiro dia útil da interdição aqui, né, na Avenida Raul Alves. O que a gente percebe justamente é o que a gente está acompanhando aí ao vivo nas imagens de Antônio Amorim. Um grande engarrafamento, um grande congestionamento aqui na região central da cidade. E isso a gente tem registrado, Bia, desde o início da manhã. Várias pessoas, inclusive colaboradores, né, da nossa TV São Francisco, informaram para a gente que passaram quase 1h30 para atravessar a Ponte Presidente Dutra e conseguir chegar aqui na região central de Juazeiro. Toda essa interdição desse pontilhão aqui é justamente por conta da obra da travessia. A gente percebe ali, ó, lá em cima, a construção do viaduto. Esse viaduto é que vai ligar o trecho da BR
BR-407, justamente a ponte Presidente Dutra. Porém, como, né, essa obra ainda está acontecendo, é justamente por aqui, por baixo, que tem esse grande fluxo. É uma situação que merece muita atenção aí por parte dos pedestres, também dos motoristas, porque realmente o fluxo está muito grande, principalmente nos horários de pico. Foi assim pela manhã, está sendo agora no horário de meio-dia e com certeza, possivelmente, vai acontecer também durante a noite. Como alternativa, Bia, é o seguinte: quem vem de Petrolina, né, ou então do centro de Juazeiro, que antes pegava esse pontilhão, agora a alternativa vai ser o seguinte: vai ser seguir aqui em direção à Avenida Raul Alves, vai seguir reto e vai conseguir somente ter acesso a um pontilhão que fica lá embaixo. Esse pontilhão, ele fica próximo ao terminal de ônibus aqui de Juazeiro. A gente percebeu basicamente, Bia, que esse congestionamento aqui ele tem sido gerado porque o pontilhão de lá de baixo é um pontilhão menor. É um pontilhão, por exemplo, aí que só dá passagem para um veículo por vez. Então, consequentemente, o trânsito acaba ficando bem complicado aqui na região central de Juazeiro. A perspectiva do DENIT, né, que é responsável aí, que está à frente dessa obra, é que essa interdição aconteça até o dia 12 de maio. Ou seja, a partir do dia 13, esse pontilhão que agora foi interditado deve ser liberado então aí para os condutores. Enquanto isso, vai ser necessário realmente ter muita paciência. A prefeitura, inclusive, reforça aí, né, a importância da atenção redobrada por parte dos motoristas com respeito à sinalização provisória e também às orientações de trânsito. Essa fase dessa obra tem justamente aí o objetivo, né, de garantir a construção desse viaduto que está sendo construído lá por parte de cima. Claro que essa obra deve gerar aí uma melhora na mobilidade urbana de Juazeiro, mas enquanto isso o resultado, né, dessas intervenções tem sido justamente isso. Esses longos congestionamentos, essa lentidão no trânsito aqui na região central de Juazeiro acaba também afetando o município de Petrolina, mas por enquanto, pelo menos o que o DENIT fala é que essa interdição é provisória e a gente vai seguir acompanhando tudo. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações. Então, até dia 12, segue aí essa intervenção ali na descida do pontilhão em Juazeiro. Uma intervenção necessária. Obrigada, Thiago, ou melhor, Antônio Amorim também pelas imagens. Thiago, pelas informações. Antônio Amorim aí nas imagens mostrando a movimentação nesse horário. Tempo firme também em Juazeiro, viu? 32 graus. A gente acompanhando aí essas imagens direto do centro da cidade. E olha, minha gente, comerciantes, donos de 3 barracas em Jacobina estão aguardando laudos técnicos para descobrir como começou o incêndio que destruiu os estabelecimentos. As chamas atingiram as estruturas e até agora as barracas seguem sem funcionar após o prejuízo. O repórter Luiz Gustavo Ribeiro está ciente desse assunto, está no local inclusive. Ali ao fundo a gente já consegue ver, Luiz, a situação por aí. Atualiza para a gente. Oi, Bia. Pois é, esse incêndio aconteceu na madrugada do último sábado. O Rodrigo Santana vai mostrar para vocês como é que foi o impacto desse incêndio que destruiu 3 barracas comerciais aqui na região central de Jacobina, na Avenida Beira Rio. Tinha uma chavearia por aqui, também um local onde guardavam equipamentos de espetinho e também uma sapataria. Esses 3 comércios foram afetados pelas chamas e ficaram completamente destruídos. Inclusive, o responsável pela chavearia informou que ele teve um prejuízo aí estimado em cerca de R$70 mil, de tão grande que foi esse prejuízo. Esses locais estão interditados, foram interditados pela Defesa Civil daqui de Jacobina e ainda não há uma previsão de quando é que esses trabalhadores vão poder voltar para esses locais e vão poder voltar a trabalhar também. Eu estou aqui com um desses comerciantes, que é o Gerson, que é o dono da sapataria. Vou até pedir para o Rodrigo Santana mostrar aqui desse lado como é que ficou o local dele. Gerson, o que é que você perdeu durante esse incêndio? Boa tarde. Rapaz, é uma tristeza muito grande, entendeu? Para mim, para minha esposa, porque aqui é onde nós tirava nosso sustento. Aí aqui perdeu notebook, perdeu geladeira, perdeu ventilador, queimou tudo. Queimou o sapato dos clientes, entendeu? Tinha umas mercadorias que a mulher vendia aqui, foi tudo queimada, queimou o dinheiro que tinha aqui, queimou tudo. Então nós estamos aqui, entendeu? Um trabalho de muitos anos foi perdido. É, um trabalho de muitos anos, eu já tenho 38 como sapateiro e só nesse ponto aqui eu tenho 20 e poucos anos. Então, Entendi. Então, quer dizer,
Eu venho aqui primeiramente agradecer a TV São Francisco, entendeu? E agradecer às autoridades que tomem a providência devida para que nós possamos continuar a nossa vida, a trabalhar. Obrigado, viu, Gerson? Então é isso, Bia. O pessoal está esperando ainda o resultado dos laudos que estão sendo feitos pelo Departamento de Polícia Técnica. A Polícia Civil também acompanha esse caso. A Prefeitura de Jacobina informou por meio de nota que a Secretaria de Assistência Social também está dando suporte a esses comerciantes. Então os comerciantes esperam também esses prazos da Prefeitura. Volto contigo no estúdio, Bia. Que situação, né, Luiz? Muito obrigada pelas informações, que dê tudo certo por aí. E olha, minha gente, com o fim da safra da soja, o movimento de caminhões aumentou significativamente nas estradas da região oeste. E junto com esse fluxo intenso de veículos pesados, cresce também o número de acidentes. Só no mês de abril foram registradas 11 ocorrências envolvendo caminhões, incluindo casos com mortes. A safra da soja terminou. Está na hora de levar a produção para as indústrias de beneficiamento. Depois vem a colheita do algodão também. É por isso que o movimento de caminhões e carretas cresceu tanto nos últimos dias aqui no Oeste. Dados do DENIT mostram que, por dia, passam nas rodovias da região entre 3.800 e 4.500 veículos pesados. São mais de 200 por hora, se levarmos em consideração os horários de proibição determinados pela quantidade de eixos de cada caminhão, carreta ou bitrem. E com tantos caminhões e carretas transitando todos os dias, o número de acidentes também é considerado alto. Tanto que só em abril 11 ocorrências foram registradas, envolvendo caminhões. 7 acidentes considerados graves, com 3 mortes, resultado de batidas, saídas de pista e tombamentos. Normalmente, acidentes envolvendo caminhões e carretas têm muito a ver com as condições das estradas. Buracos colaboram para isso, o que não é o caso da BR-242, a não ser em trechos específicos. Mas então, como justificar o excesso de acidentes que acontece nessa parte do estado? A Polícia Rodoviária Federal aponta vários fatores para o crescimento das estatísticas. O condutor da carreta, os veículos mais pesados, normalmente, eles têm andado com excesso de peso, às vezes uma dificuldade em trabalhar o sistema de freios adequadamente, né, fazer a manutenção correta. E na hora de uma necessidade, na serra, na hora de qualquer emergência, aquele veículo ele não tem a capacidade de frear como deveria, porque ou não deu a manutenção correta ou porque está com excesso de peso e acaba se envolvendo em acidentes. Além disso, a gente pode ver a questão do excesso de trabalho, né? Motoristas que muitas vezes não têm descansado o suficiente e podem estar acabando se envolvendo em acidentes nesse sentido, né? Alguns desses motoristas. Edson voltou a transportar cargas depois de 5 anos trabalhando como motorista de ônibus. E admite que tem sido difícil dirigir porque as imprudências são muitas. Vê muita irregularidade também e aos pouquinhos a gente vai vendo. Que tipo de cuidado você toma praticamente para não se envolver em acidente? Eu presto muita atenção nas vias, nos limites de velocidade e nos horários a ser seguido. Trabalhando numa mesma rota há quase 30 anos, entre Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Dourados, no Mato Grosso do Sul, o seu José já viu muitos acidentes nas rodovias brasileiras. Porque, segundo ele, tem motorista que não respeita de jeito nenhum os limites que a estrada impõe. Tem pessoa que quer podar em curva, lombada. Eu acho, na minha profissão de motorista, muitos anos assim, graças a Deus, eu nunca tive um acidente, nunca tombei. Eu respeito, não é assim respeitar tanto a velocidade, né? Mas lombada, curva, faixa contínua é muito difícil eu podar, não pode não. E não entra que eu tenho medo. Um exemplo são os caminhões que rodam com excesso de peso. Um outro fator que muito colabora para que tantos acidentes aconteçam. O cansaço ao volante também é outro fator grave.
Na Bahia, ano passado foram 11.394 multas emitidas por causa disso. Só na Delegacia 1010, que tem sede em Barreiras, foram 759, mais de 60 por mês. No dia a dia das fiscalizações, o inspetor Cleiton acredita que o panorama pode mudar a partir de uma intervenção que seria decisiva para aumentar a segurança entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, um dos trechos que mais registra acidentes envolvendo as carretas, carregadas com soja e algodão. São 7 meses de trabalho intenso, levando a soja e o algodão do Oeste para o Porto de Aratu. Há realmente a urgência na duplicação entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, nós esperamos que isso aconteça, mas enquanto isso não acontecer, motorista tem que ter muita paciência, né, nesse sentido de esperar o local adequado, o momento adequado para fazer a ultrapassagem, para não se envolver num sinistro que, infelizmente, uma colisão, carro pequeno, veículo grande, normalmente é fatal para quem está conduzindo ou quem está naquele carro pequeno. E olha, minha gente, recentemente, 3 imóveis foram atingidos por uma carreta carregada de soja em São Desidério, no oeste do estado. Uma família ficou desalojada, a casa deles, construída há apenas 4 anos, com tanto esforço, foi completamente destruída. A Aline Miranda voltou ao local do acidente, mostra agora como está a situação dessa família, quanta dificuldade, né, Aline? Boa tarde, bem-vinda ao Bahia Meio Dia. Boa tarde novamente, Bia, para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Bia, hoje está completando exatamente uma semana que aconteceu aquela situação em que uma carreta que seguia da BA 463 acabou ficando sem freio e entrou direto aqui para casa, onde nós estamos em frente agora. Ainda está destruída, uma semana ainda sem muitos resultados, sem muitas novidades. Aqui ao lado tinha uma distribuidora de bebidas que também perdeu completamente o espaço. A casa que ficava ao fundo, por sorte, não foi atingida. E a terceira casa que chegou a ser atingida de maneira leve, esta casa azul que fica logo ao lado. Infelizmente, não se tem muitas novidades sobre o assunto não, viu, Bia? Quem está comigo são os proprietários da residência que a gente teve aqui semana passada, mostrando o Bruno e a Juliana. Os dois falaram pra gente que tinha apenas 4 anos que construíram aqui a casa e que infelizmente tiveram esse prejuízo muito grande. Bruno, explica pra gente como é que está o andamento para conseguir ser ressarcido pelo prejuízo. A gente está ainda em contato com a empresa e com a seguradora, tentando ele dar a resposta para a gente. Ainda está muito difícil ainda. Tem alguma resposta positiva, Juliana? Não. Eles só falam que a gente esperar, né, abrir um processo. Hoje mesmo já mandei mensagem, fala que ia ver os processos lá, mas nenhuma resposta clara, assim, dizer uma semana, um mês, não tem uma resposta clara. Vocês estão morando de aluguel, é isso? De aluguel. A gente está morando de aluguel. E a gente tem que tirar do nosso bolso, ou a gente nem tem de onde tirar. Um parente ajuda, um amigo, né? Graças a Deus aqui em São Desidério são pessoas que têm um coração humilde e têm nos ajudado bastante. Obrigada, Juliana. Obrigada, Bruna, por receber a gente aqui mais uma vez. Essa é a situação, viu, Bia? Há uma semana aconteceu o acidente, eles perderam muita coisa, assim como também a casa que você vê que está aí ao chão e que, infelizmente, até o momento eles não têm nenhuma resposta positiva sobre qual é a previsão para que eles possam reconstruir a vida e assim também reconstruir a família que eles ainda estão se sentindo completamente lesados. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade traremos no Bahia Meio Dia. Eu volto contigo. Lamentável, Aline, revoltante, muito obrigada pelas informações. Essa empresa precisa arcar com os custos e a gente vai seguir de olho nesse assunto. Olha, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no fim da tarde de ontem na BR-324, próximo ao Garrote, zona rural de Jacobina. A batida foi lateral e deixou uma pessoa morta e 2 gravemente feridas. Um dos ocupantes da moto, Pablo Vitor Carvalho Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A ocorrência gerou aglomeração de pessoas, houve risco de linchamento do motorista por populares. Diante da situação, equipes da Guarda Municipal foram chamadas e as guarnições disponíveis foram mobilizadas para garantir a segurança aí dos envolvidos. Nossos sentimentos para essa família, lamentável, né, vendo a foto desse jovem.
E já você confere, hotéis e pousadas da região oeste já estão praticamente lotados devido à alta demanda gerada pela Bahia Farm Show, que deve reunir mais de 500 expositores nacionais. O seu Bahia Meio Dia volta já. Além da rede hoteleira, a movimentação também é grande no setor de alimentação. Neste restaurante, a equipe será reforçada em 40% para atender a demanda da Farm Show. Quem é essa Joelle? A mãe da tua netinha. A filha da tua pior inimiga. Parece novela. Eu tô precisando pegar aquela bruxa da Gerluce e queimar ela viva. Tiro, porrada, bomba, facada. Absoluto segredo, nem adianta. Samira vai ter que pagar por tudo que ela fez. Hoje eu só volto pra essa casa com a minha neta nos meus braços. Que tal fazer 2 óculos pelo preço de um? Aqui, na Ótica Deluxe, fazendo seu óculos completo conosco, ganhará óculos totalmente grátis. Modelos modernos, qualidade. Visite a Ótica Deluxe. Sou Nós Brechó, moda masculina, feminina e infantil com preços inacreditáveis. Nas sextas e sábados, no Brechó da Praça, todas as peças por até R$50. Sou Nós Brechó, Capitão Manuel Miranda, Centro. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu, agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Participe da campanha Mãe, Minha Rainha e concorra. Um final de semana especial com hospedagem em Hotel Fazenda. Vale compras e vouchers em spa, porque sua mãe merece ser tratada como rainha. Realização CDL Barreiras. O pH da chuva continua baixando na América Latina e chuvas 1000 vezes mais ácidas que o normal foram registradas na costa oeste da Colômbia. Em caso de exposição às ditas chuvas ácidas, é essencial agir muito rápido, tirando todas as roupas contaminadas. Num país à beira do colapso, só resta uma escolha. Tem que confiar em mim. A gente tá junto nessa. Chuva ácida. Hoje, na sessão da tarde. Meio-dia e 42 minutos, de volta com o seu Bahia Meio-Dia, com imagens de Luiz Eduardo Magalhães ao fundo, toda a pujança ali das produções agrícolas. 29 graus hoje em Lem, e a gente segue junto até 1 da tarde com muitas informações para você. Olha, minha gente, Paulo Afonso foi palco de mais uma edição de um dos eventos mais aguardados da região, o Moto Paulo Afonso 2026, que reuniu música, motoclubes e ações sociais em 2 dias de programação no balneário Abelardo Vanderlei. Confira. O final de semana em Paulo Afonso foi marcado pelo clima de rock. O balneário Abelardo Vanderlei foi palco do Moto Paulo Afonso 2026. Tradicional, o evento reuniu motoclubes e visitantes de vários estados do Nordeste, reforçando o papel do município como ponto de integração regional. Eu vim de Salvador, 5 horas de viagem. Fizemos um acordo no grupo de WhatsApp, aí combinamos, nos encontramos na estrada e viemos. Muito boa, muito organizada, limpa, muito segura, muito legal. Dezenas de pessoas passaram pelo evento ao longo dos 2 dias de programação, que movimentou a cidade com música, cultura e turismo. Somos de Trindade, Pernambuco, Oricuri, Pernambuco. Um evento maravilhoso, primeira vez que a gente vem, nosso motoclube Os Gatões, e esperamos que o ano que vem, enfim, maravilhoso, o evento tá top demais, meu irmão, bom demais. Palco, nomes de destaque do rock nacional, como Nando Reis e a banda Raimundos, garantiram a trilha sonora do encontro. A gente está muito feliz de estar aqui, é a primeira vez o Raimundos em Paulo Afonso. Eu já escuto falar há muito tempo, né, dos festivais que rolam aqui. E eu tinha essa vontade de conhecer a cidade. Raimundos é uma banda para todos, né? O pessoal das motos, assim, a gente tem um contato muito grande. Além da programação musical, o Moto Paulo Afonso 2026 também movimentou a economia local. Vendedores aproveitaram o grande fluxo de público para aumentar as vendas durante os 2 dias de evento. Muito boas vendas, um público muito grande, um evento maravilhoso.
né? Valeu a pena? Valeu a pena sim. Paulo Afonso é ponto de encontro para o segmento motociclístico há mais de 26 anos. E nessa edição se consolida ainda mais com um novo formato, uma nova estrutura, oferecendo ainda mais conforto, tranquilidade, movimentar nossa economia, aquecer nosso comércio local, e a gente sai daqui muito satisfeito com o resultado do evento. Em um evento tradicionalmente associado ao público masculino, a presença feminina também ganhou destaque no Moto Paulo Afonso. Cada vez mais, mulheres ocupam espaço entre motociclistas, integrantes de motoclubes e também no público geral. A gente demistificou essa questão de que o motoclube era só para mulheres. A gente dos Gatões é o primeiro motoclube até então na nossa região que aceita mulher como membros oficiais, né? Então a gente veio para quebrar esse rótulo de que esse mundo não é das mulheres, porque nos pertence, a gente tá chegando, viu? Eu sei que eu fui embora e agora eu quero você. É isso aí, que vem a próxima edição. E a comunidade Vila Nova, em Coribe, realizou nesse domingo a festa do Carro de Boi, tradição criada lá em 2015 em homenagem ao Dia do Trabalhador. O evento reuniu cerca de 80 carreiros em desfile com carros de boi enfeitados, além de premiação e programação ao longo do dia. A festa do Carro de Boi já se tornou um marco no calendário cultural de Vila Nova, fortalecendo os laços comunitários e preservando uma herança que atravessa gerações. E olha, minha gente, a Feira de Negócios Bahia Farm Show só acontece em junho, mas já começa a movimentar a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Hotéis e pousadas da região já estão praticamente lotados devido à alta demanda gerada pelo evento, que deve reunir mais de 500... E atenção! Um avião de pequeno porte bateu num prédio agora há pouco em Belo Horizonte. Bombeiros estão no local. As primeiras informações são de 4 pessoas estariam a bordo desse pequeno avião. Você está vendo as imagens logo depois do choque. O Globocop flagrou o momento da queda e do choque com o prédio. Você está vendo aí, esse momento, o avião faz uma curva para a esquerda. Aí, olha só, bateu no alto do prédio e caiu no estacionamento. As primeiras informações são de que havia 4 pessoas a bordo. A gente vai para lá saber as informações com o repórter Guilherme Pimenta. Guilherme, é com você. Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo de... Olá, nós falamos ao vivo de Belo Horizonte. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Você vê imagens ao vivo do Globocop mostrando a aeronave monomotor que atingiu a fachada de um prédio logo após a decolagem do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Essa aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros, estava ocupada pelo piloto e mais 3 passageiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 ocupantes, um deles já aparentemente sem vida e 3 em estado grave. Mas a Polícia Militar também tem informações a respeito dessas vítimas e diz que 2 pessoas estão em estado grave e mais pessoas em óbito, ou seja, outras pessoas morreram. Imagens do Globocop mostram pra gente que há uma mancha grande no estacionamento de um supermercado vizinho a esse prédio. Essa mancha é a mancha de combustível, aeronave que acabava de decolar do aeroporto da Pampulha, portanto, com o tanque ainda cheio, né? Essa aeronave atingiu a fachada do prédio e, na sequência, tombou, caindo nesta posição que nós estamos vendo neste momento. Nós temos imagens recuperadas que mostram o momento do encontro, né, do choque entre a aeronave e o prédio. Essas imagens foram feitas pelo cinegrafista Kleiner Moraes, aqui do Globocop, que mostraram exatamente o momento do impacto. Então você consegue conferir, olha só, o momento em que a aeronave perde ainda mais altitude e atinge a fachada do prédio. Diversas são as possibilidades, mas no campo da observação, enquanto a gente pode sustentar, o Globocop fazia o voo, a aeronave já apresentava problemas logo na decolagem, uma decolagem
muito baixa, aparentemente muito pesada. O piloto chegou a comentar com a torre de controle do aeroporto da Pampulha que estava com problemas para poder conseguir altitude, ofereceu, teve a torre de controle ofereceu o retorno imediato e prioritário para essa aeronave, mas o piloto aparentemente não tinha condições de fazer esse retorno, já que ele não tinha altitude. A gente mostra para você que o aeroporto da Pampulha é bem próximo dessa área bem densa, com a quantidade de prédios altos aqui, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco a margem de manobra que o piloto tinha para fazer, já que ele não conseguiu grande altitude. Você vê imagens, então, olha só, da pista do aeroporto da Pampulha para o local do acidente. São poucos os quilômetros que separam, essa trajetória feita pela aeronave. Você vê também nas imagens do Globocop a quantidade de agentes de segurança pública e de saúde para tentar fazer o socorro a essas pessoas. Aparentemente 4 pessoas estavam na aeronave no momento da queda. Aeronave que estava com certificado de navegação válido, de aeronavegabilidade válido em dia, uma aeronave do ano de 1979, seu ano de fabricação. Os bombeiros no local tentando então fazer o socorro às vítimas nesse momento. Imagens impressionantes registradas pela nossa equipe, pelo Globocop, no momento certeiro da queda desse avião monomotor que saiu do aeroporto da Pampulha. A gente está revendo aí as imagens, momento do acidente. Você viu aí, e pelas explicações da nossa equipe, o avião estava bem baixo mesmo, acertou ali na ponta lá do prédio e caiu no estacionamento, está ali sobre o muro, está uma movimentação muito grande na região para tentar localizar essas vítimas. Informações do aeroporto da Pampulha é que o avião fez mesmo a decolagem de lá. Mais detalhes vão sair daqui a pouco, nossas equipes estão acompanhando tudo e você vai ver, olha só, agora imagens de baixo ali, da movimentação dos bombeiros, das equipes que tentam chegar ali onde está o avião. A área está toda isolada aquela área e os bombeiros policiais estão trabalhando ali naquela região para localizar as vítimas. As primeiras informações são de que 4 pessoas estavam a bordo. Você vê novamente o momento do choque do avião. Ele faz a curva e se choca no topo do prédio, caindo no estacionamento sobre o muro do prédio. A cobertura completa você vai ver no Jornal Hoje. Qualquer nova informação, a gente pode voltar a qualquer momento. De volta com o nosso Bahia Meio-Dia, essa tragédia aí acompanhando em tempo real e, claro, traremos todos os detalhes da nossa programação aqui na Rede Globo, Rede Bahia. Olha, minha gente, vamos agora ao vivo com Aline Miranda, ela que traz mais informações sobre a situação lá do time, ou melhor, das estreias. Tem estreia no futebol por aí, Aline? Explica tudo pra gente, minha flor. Teve estreia sim, viu? Estreia do Barreiras Futebol Clube na Série B do Campeonato Baiano, Bia. Essa estreia teve um resultado histórico, a gente pode dizer assim. Foi o Barreiras Futebol Clube contra o Camaçari. E aconteceu no Estádio Geraldão, aqui na região oeste, em Barreiras. De acordo com as informações que a gente apurou agora pela manhã, 7-0 somente no primeiro tempo. Aí voltou para o segundo tempo, todo mundo ali garantido, tendo a certeza da vitória, e ainda fizeram mais 2, Bia. Foram 9-0 do Barreiras Futebol Clube em cima do Camaçari. Esse foi o primeiro jogo
do Barreiras Futebol Clube no campeonato da Série B do Campeonato Baiano. Ainda vem outros aí pela frente. No próximo fim de semana, o Barreiras enfrenta o Redenção e ainda tem outros também que serão enfrentados. Daqui a 15 dias será mais um no Geraldão, onde também recebe o público aqui da região, e essas pessoas que incentivaram muito a vitória. Tiveram gols de vários dos jogadores, entre eles Thiago Moura. O Dudu marcou um contra para o Barreiras, no caso, marcou contra Gilmar, Rafael, Mineiro, Sampaio, Lucas Evangelista, Sampaio marcou novamente e no segundo tempo teve gols de Araújo e também de Lelé. Finalizado o jogo com 9-0 para o Barreiras Futebol Clube e assim o Barreiras acabou ficando aí no topo da classificação, pelo menos por enquanto. A gente lembra que a Série B do Campeonato Baiano, ela acontece com jogos só de ida, ou seja, vão acontecer diversos jogos. No final, os melhores irão para as semifinais e quem ganhar aí nas finais acaba tendo acesso à Série A do Campeonato Baiano. E a gente torce, né, para que o Barreiras ele entre nessa chave de ouro do Campeonato Baiano e que traga aí muitas outras goleadas como essa, porque já mostrou aí no primeiro jogo que eles entraram com vontade de vencer e de ter acesso à Série A do Campeonato Baiano. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes, as novidades referentes ao futebol a gente traz aqui no Bahia Meio Dia. A gente vai ficar também na expectativa para os próximos jogos. Por quê? Porque vem o Redenção no próximo fim de semana e na outra semana vem outros jogos que serão competidos, inclusive no dia 17 de abril será aqui na região oeste, no Estádio Geraldão. O público está todo convidado para que possam ir até o Estádio Geraldão, dar aquela força e com essa vibração fazer com que toda a seleção do Barreiras Futebol Clube possa sim ganhar mais uma vez e quem sabe até outra goleada como essa. 9-0 foi muito bom, não é verdade? A gente vai esperar os próximos jogos para que a gente possa ter certeza dessa vitória. Eu volto contigo, Bia. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Bom desempenho aí para o Timão. E olha, minha gente, antes de encerrar o Bahia Meio Dia, lembrar você que a reportagem que iríamos chamar da Bahia Farm Show, durante a interrupção que precisamos fazer, você confere tudinho amanhã aqui no seu Bahia Meio Dia. A interrupção foi necessária, mas amanhã você confere tudo. E assim a gente vai encerrando o nosso Bahia Meio Dia dessa segunda-feira. Ainda temos uma semana inteira pela frente, que a gente tenha muita fé, muito foco aí nas nossas obrigações. Amanhã eu te encontro aqui às 11h45. Beijo grande para você. Bahia Meio Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Não acredito que Omar fugiu. Hoje, a nobreza do amor. Globo Esporte. Oferecimento Clínica Santa Clara, Medicina do Trabalho, especialista em avaliação dos riscos psicossociais. Meus amigos e minhas amigas, excelente semana para todos vocês e que ela seja tão maravilhosa quanto a fase desse cara aqui. Cadê você, Luciano Juba? Simplesmente, olha a quantidade de gols. Tem atacante que joga o ano todo e não diz assim, fiz 6 gols esse ano. Pois é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro do time na temporada, 10 participações em gols, tá voando o Jubinha, lateral esquerdo, meio campo. O cara joga de tudo. Bora ver a pintura de Juba no jogo de ontem, porque se der espaço na frente da área, ele faz isso, ó. Já ajeitou
para bater, mandou no ângulo. Tem uma finalização igual a desse rapaz aqui. Tá muito difícil, por isso mesmo, Ancelotti. Bora botar a varinha de condão para mudar aqui a cor da camisa. Tudo bem que ele adora jogar com a do Bahia, mas na Copa do Mundo, Juba com a camisa da seleção brasileira, por que não? Quantos laterais esquerdos a gente tem aí com as características desse jogador? Ah, mas na seleção tem os caras que gostam de marcar. Beleza, eles marcam. E Juba joga. Por que não? É um jogador que está numa fase diferenciada. O Bahia terminou empatando com o São Paulo. E se golaço valesse por 2, aí era que ninguém chegaria perto de Luciano Juba. O arcanhota Everton Ribeiro, fatiada, atenção, Juba! Gol! O artilheiro do Bahia no Brasileirão. Para Luciano Juba, golaço! Joga na lateral esquerda. Luciano Juba, 6 gols em 13 jogos na Série A. O melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro. Com a cara do camisa 46. O repertório é extenso. Tem gol de primeira. Golaço! Onde a coruja dorme. Com oportunismo. Pra liquidar a fatura. De pênalti. Juba levanta a torcida do esquadrão. Partiu Luciano Juba. E também o cara bate falta como ninguém. A curva que a bola faz. O Diógenes vai nela. Tenta espalmar o goleiro. Um desempenho que faz até o exigente treinador se render em elogios. Eu acho que talvez seja um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde 23, quando ele chegou, né? E é um cara que vem crescendo cada vez mais. E, assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder estar numa seleção brasileira, porque não... Sene, a Copa tá chegando. Na próxima segunda, Ancelotti fecha a lista com os 55 nomes de pré-convocados para a Copa. A partir daí, a relação será reduzida até sobrar apenas 26. E quem sabe, de gol em gol, Juba não cava a vaga dele no Mundial. Ele arma, ele marca, ele dá assistência, ele faz gol. Aí daqui a pouco é seleção, não tem como, inevitável. Tá bem de advogado aí, viu, Juba? Ademir ali falando sobre as qualidades desse lateral esquerdo. Então, olha só, de hoje a 8 a pré-lista e de hoje a 15 a convocação definitiva para a Copa do Mundo. Será que Luciano Juba tem chance? Ele já foi chamado uma vez, não chegou nem a jogar, mas vai que Ancelotti dessa vez leva o cara em definitivo. 2-2 São Paulo e Bahia, simbora com os gols dessa partida. O São Paulo jogou melhor o primeiro, que também faz muitos gols na temporada, se não me engano, o 6º gol de Eric, dizente com aquilo que foi o jogo. Mas quando o torcedor lembra do lance de Everton Ribeiro, fica com aquela sensação. Era para ter matado a partida e a gente mostra agora. Curiosamente, 1 minuto e 17 depois acontece isso aí. O São Paulo, a partir do tiro de meta, fica com a bola. Ela sai em lateral, aparentemente 2-1 para o Bahia. Se Everton Ribeiro tivesse pelo menos uma tarde de Everton Ribeiro, né? E pense numa rodada cheia de gols, foi a 14ª do Campeonato Brasileiro, foram 30 em 10 jogos, média de 3 por partida. E no Clássico Carioca, o Flamengo abriu 2 de vantagem, mas o Vasco reagiu de maneira emocionante no finalzinho. No Clássico Carioca, o Flamengo saiu na frente com o imparável Pedro, 8º dele no Brasileirão. E de pênalti, Jorginho, dessa vez sem pulinho, fez o 2-0. Mas o Vasco foi guerreiro. Robert Renan diminuiu. Bola no fundo do gol! E no finalzinho, Hugo Moura deixou tudo igual. Último lance do jogo no Maracanã! No Beira-Rio, foi Bernabé que brilhou na vitória do Inter sobre o Fluminense. E Alejandro, aquele que o torcedor do Vitória conhece bem, completou o placar. 2-0.
O Mirassol recebeu o Corinthians e segue reagindo no Brasileirão. Carlos Eduardo abriu o placar de pênalti. O mesmo Carlos Eduardo cruzou para Edson Carioca ampliar. Dieguinho até diminuiu para o Corinthians, mas a reação ficou por aí. 2-1 para o Leão Caipira. E para fechar a noite, o Bragantino bateu a Chape de virada. Colassi marcou para a equipe catarinense. Gabriel empatou. E Lucas Barbosa marcou o gol da virada do Massa Bruta. O único visitante a vencer no Domingão. No próximo bloco tem a goleada do Vitória, 4 gols no Curitiba, show dentro de campo e nas arquibancadas. Chegando a hora da nossa festa em Ribeirão Preto. Porque tá na hora de ver a boiadeira no circuito sertanejo. A boiadeira chegou! A segunda etapa do circuito sertanejo é comigo. Segura, circuito sertanejo. Eu convido você a assistir. Meu beijo vai te beijar, minha pegada vai fazer. Bora curtir junto com Ana Castela. Mãozinha no céu, de um lado pro outro, de um lado pro outro. No próximo domingo, depois do Fantástico, simbora pro circuito sertanejo na Globo. Oferecimento Chopp Brahma, chopp de verdade, beba com moderação. Nilo quer dedurar mina pra Carminha. Eu tenho uma parada aí pra te vender, vale uma nota. Eu já quis vender, você não quis comprar, mas quem avisa, amigo é. Se for, eu arranco tua pele. Calma, não fala. A Rita, tá viva. A Rita? Filha do Genésio? Tá viva e tá aqui no Brasil. Hoje, vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Atenção, Barreiras! Não compre nada agora! A Outlet 2025 está chegando! Inauguração nesta quinta a partir das 9 da manhã, na Rua Custódia Rocha de Carvalho, em frente ao Banco Itaú. Os primeiros 100 clientes que comprarem a segunda peça sai de graça. Dia das Mães Açaí, com ofertas incríveis. Leite em pó integral Aurora, pacote 750 gramas, 25,50. Peito de frango com osso congelado Mauricé, quilo 10,70. Sanduicheira Grill Chrome Inox, Britânia, unidade 127 volts, 99,90. Leve o açaí com você. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, como a semana começa no Nordeste e no Sul, depois da chuva que causou estragos e mortes. Na região metropolitana do Recife, ainda há áreas alagadas e quase 10 mil desabrigados. Na Paraíba, onde 2 pessoas morreram, mais de 1.000 pessoas estão fora de casa. No Rio Grande do Sul, os bombeiros ainda procuram por 2 pescadores que estavam num barco que naufragou. 3 pessoas morreram por um possível surto de antavírus num cruzeiro de luxo que saiu da Argentina. O navio está parado em Cabo Verde, na África, e os passageiros impedidos de desembarcar. O governo lança um novo programa para tentar reduzir as dívidas dos brasileiros. Um dos objetivos é facilitar a negociação de débitos com bancos e operadoras de crédito e liberar o uso de parte do FGTS para isso. O presidente Donald Trump disse que a Marinha Americana vai começar a escoltar navios para que atravessem em segurança o Estreito de Hormuz. Mas há dúvidas se isso vai funcionar e o preço do petróleo voltou a subir. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Olha lá, torcida, registrando tudo. Haja espaço, hein? E aí? Tô deletando foto, tô sem espaço. Cara, sobe na nuvem. O 5G da Claro é o primeiro com armazenamento na nuvem já incluso no plano. Não preciso pagar nada mais? Nada. Nem pagar, nem apagar. Nem apagar esse vídeo seu fazendo gol contra? Onde tem torcida, tem Claro. Assine já no Claro Multi. Seu banco realmente te valoriza? Você já parou para pensar nisso? Agora começa uma nova forma de se relacionar com seu banco. Concentre sua vida financeira no Santander Select.
Quanto mais você se relaciona, mais pontos você ganha. Até onde a relação com seu banco te leva? Compare, comprove e mude. Começa agora. Santander Select. A transmissão da Fórmula 1 na Globo é um oferecimento de Heineken 00, a cerveja oficial da Fórmula 1. Novo Chevrolet Sonic não vai sair da sua cabeça. Santander Select, conheça uma nova forma de se relacionar com seu banco. Claro, onde tem torcida, tem Claro Fibra. E99 Food, seu pedido chega no horário, pede pra ver. Quem achou que o Vitória ia sofrer no Campeonato Brasileiro, até agora apostou errado. Já são 5 jogos de invencibilidade no Barradão. E olha o placar aqui, 4-1 para cima do Coritiba, goleou com autoridade. Simbora com os gols dessa partida aqui no Globo Esporte. E como 1-1, só que aí veio o segundo tempo, só deu Vitória. Diego Tárzia tem jogado bem. Outra contratação recente que deu resultado. Tá aí o atacante, foi lá, bateu no canto de pé canhoto, 3-1. E aí no finalzinho da partida, o Vitória mandava no jogo aí. Nesse momento, bola ali dentro da área, vai pegar na mão do adversário. Pênalti, nenhuma reclamação, não há o que fazer. A bola ia na direção do gol. E ele que está em excelente fase de novo. Eric foi lá, fechou a goleada. 4 para o Vitória, 1 para o Coritiba. Goleada maiúscula aí do rubro-negro, que poderia ter até ampliado o placar. Realmente um jogo muito importante para a afirmação do Vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E teve uma situação nesse jogo aí que inclusive pode render punição para o Vitória. Olha só a imagem aqui, isso foi no momento do hino nacional. A torcida do Vitória colocou essa faixa "Respeite o Vitória", fazendo referência às questões de arbitragem que tem envolvido recentemente o rubro-negro, né? Aqueles 3 pênaltis no jogo contra o Flamengo que o árbitro não marcou nenhum. Teve aquela situação do jogo contra o Atlético Paranaense que o Kaká subiu para cabecear, o árbitro marcou o pênalti. Todo mundo viu que gerou reclamação por parte de Fábio Mota. Jair Ventura também chegou a ser citado, o Eric, atacante. O Vitória, inclusive, conseguiu